Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o fundo imobiliário da BTG Pactual, o Corporate Office Fund, o BRCR11. Então fica ligado até o final do vídeo aí para saber todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo aqui para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E bom, qual que é o objetivo aqui, perfil do fundo imobiliário? O BC Fund é um dos maiores fundos de investimento imobiliário listado em Bolsa do Brasil. O fundo foi constituído em junho de 2007 e desde então adota uma gestão ativa da sua carteira, com o objetivo primordial aqui de investir em escritórios comerciais de laje corporativa com renda no Brasil, estrategicamente localizados em grandes centros comerciais por meio da aquisição de imóveis comerciais, de escritórios ou direitos relativos a imóveis. O fundo possui uma política de gestão ativa baseada em 4 pilares, então negociação competente dos contratos de locação, investimento em expansão e melhoria dos imóveis, eficiente reciclagem do portfólio e alavancagem positiva da aquisição de novos imóveis e ou cotas de outros fundos imobiliários. Como a gente viu, ele começou lá em 2007, mas o IPO dele, ou seja, a estreia em bolsa foi em 2012. O administrador aqui é a BTG Pactual, e a gestora também é a BTG Pactual. E quais são as taxas do fundo aqui? Então, é 0,25% ao ano sobre o valor de mercado, e a taxa de gestão é de 1,10% ao ano sobre o valor de mercado em caráter de desconto, uma taxa de 1,5% ao ano com desconto de 27% até 9/9 de 2022. São 26.638.000 cotas, o código, como a gente viu, é BRCR11, prazo indeterminado, e é para investidores em geral esse fundo. E bom, aqui os principais indicadores do fundo: o valor de mercado é 1.650 bilhões de reais, por cota aqui R$ 61,89, valor patrimonial de 2.700 bilhões de reais, um valor patrimonial por cota aqui de R$ 101,51. Esse fundo está pagando um rendimento médio mensal aqui de 47 centavos por cota, um dividend yield analisado aqui de 9,5%, um volume médio de negociação diária aqui de 1,64 milhão de reais. São 142 mil cotistas, a vacância financeira está em 19,9% e a vacância física em 24,6%. São 15 imóveis diferentes que esse fundo tem, e aqui AAA até A, né, 80,4% dos ativos desse fundo. Já comenta aí para mim se você tem o BRCR11 ou não, e se você gosta desse fundo. E lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. Bom, aqui as últimas notícias do fundo. Então, Diamond Tower aqui, uma obrigação, tá? Então, dado o momento macroeconômico de incerteza, o fundo conseguiu repactuar em junho a extensão por 12 meses contados do vencimento original da primeira tranche da dívida relativa ao Diamond Tower. Então, além disso, com o ciclo de aperto monetário, eles conseguiram renegociar a taxa de remuneração da dívida para um spread mais benéfico ao fundo. Então, a remuneração a partir de 27 de julho passa de CDI mais 3,5% para CDI mais 2,95%. E no mais, eles vão ter extensão do prazo da carência do pagamento de juros por mais 6 meses de uma das tranches da dívida, sendo que a outra seguirá o fluxo de pagamento regular a partir de julho. Então é bom que eles estão renegociando uma dívida que eles têm aqui, apesar de não ser o melhor desconto do mundo aqui ainda, até considerando que a taxa da CDI, né, está bem alta ainda, mais 2,95%. De qualquer forma, o fundo está trabalhando para conseguir pagar menos aí com relação à sua dívida. E aqui a reavaliação semestral. Então, no mês aqui, seguindo o compromisso de maior transparência e visibilidade aos cotistas, eles concluíram a reavaliação semestral do portfólio, lembrando sempre que o fundo realiza nos meses de maio e novembro a marcação a laudo de seu portfólio, sendo o processo de avaliação conduzido por um avaliador independente. O resultado da avaliação, que impacta os relatórios financeiros do mês de maio, gerou uma redução do valor dos ativos de 63,7 milhões de reais, e com isso o patrimônio líquido do fundo atingiu 2,7 bi, ou 101,51 por cota. E aqui o retorno aos cotistas. Então, a rentabilidade total por cotista num mês, considerando os rendimentos distribuídos e o valor da cota, foi negativo em 7,9%, enquanto que o Bovespa registrou uma variação negativa de 11,5%. A liquidez média diária na bolsa aqui do BRCR foi de 1,6 milhão no período, e a cotação no mercado secundário fechou o mês a 61,89 por cota. Isso aí dá um dividend yield analisado de 9,5% de acordo com a última distribuição.
Aqui a gente tem uma comparação interessante, né? Porque esse fundo ele tem muitos investidores, pessoas jurídicas, tá? Outros fundos imobiliários de fundos e mesmo outros fundos imobiliários que não sejam de fundos investem nesse fundo BRCR, tá? Como a gente pode ver aqui, as pessoas físicas hoje detêm 70% da base de cotas do fundo, enquanto as jurídicas detêm 30% das cotas. Lá em dezembro de 2012 começou a aumentar bastante o número de cotistas do fundo, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e aqui alcançou 134 mil investidores, pessoas físicas, e 360 pessoas jurídicas. Bom, e como é que foi o desempenho financeiro operacional do fundo? A vacância financeira do portfólio em maio de 22 representava 19,9% em termos de receita de locação potencial e 24,6% sobre o total de ABL em metros quadrados, inferior ao mês anterior, dado o início da vigência do novo contrato de locação do Torre Almirante e do novo contrato de locação do Diamond Tower. Eles lembram ainda aqui que em janeiro eles ajustaram a ABL do fundo para fazer referência à real participação do BC Fund no Senesp. A vacância ao final de maio correspondia a 27 mil metros quadrados aqui do Senesp, 14 mil no Torre Almirante, 10 mil no Diamond Tower, 3.516 no Eldorado, 1.507 no Sucupira, 586 no EZ Towers, 525 no Transatlântico e 274 no BCF. E nos 3 meses seguintes, 15% da carteira de contratos será reajustada pela inflação, enquanto que nesse período 0,5% vão estar em processo de renovação. O lucro líquido por cota em maio de 22 foi negativo em R$ 2,40 aqui, R$ 2,40. Já o FFO ajustado foi de 0,48 aqui, ou seja, 48 centavos por cota, sendo que o valor distribuído em forma de rendimento para os cotistas foi de 50 centavos por cota. Tá? Então, a gente tem uma evolução da vacância financeira e receita contratada de locação aqui. Lá em junho de 21, a receita contratada era de 19 milhões aqui de reais, enquanto que a vacância financeira era de 10%. Teve um aumento grande aqui, saindo desses 10% para 19%. E a receita contratada de locação aqui, 20 milhões de reais. E aqui os indicadores de resultado por cota, certo? Então, lá em dezembro de 21, a gente teve 5 centavos de lucro, 42 centavos aqui de FFO ajustado e 50 centavos de distribuição. Só que agora, em maio de 22, teve um prejuízo bem grande aqui como desempenho financeiro do fundo, tá? Mas eles conseguiram manter essa distribuição e o FFO ajustado. E o que é esse FFO? É um indicador não contábil que indica o fluxo de caixa proveniente das operações a partir do lucro líquido do ativo. Então, o que incide sobre ele? Né? As receitas imobiliárias e financeiras deduzidas das despesas de juros administrativas e operacionais, e ele também desconsidera as receitas e despesas não recorrentes. Como a gente falou, no mês de maio, o FFO do fundo totalizou 48 centavos por cota. Então, a gente tem aqui receita imobiliária, despesas de juros e atualização, despesa administrativa, receitas financeiras, operacionais e um ajuste de caixa aqui. Como a gente pode ver, esse FFO do fundo tem aumentado, tá? Então, em 41 centavos lá em novembro de 21 para 48 centavos agora em maio de 22. Bom, e as informações financeiras aqui do fundo, então, em maio de 22, a gente teve 18 milhões de reais aqui de receita de aluguel, outras receitas negativas aqui, ajuste a valor justo, despesas financeiras, administrativas. Esse aqui é a questão do valor patrimonial que foi revisto, certo? E aí a gente teve esse resultado aqui grande, negativo, certo? Porque o fundo teve essa perda, entre aspas, aqui na reavaliação dos imóveis dele. Foram 64 milhões quase aqui negativos, tá? Na reavaliação. Aí teve algumas receitas de CRI, LCI e outros fundos imobiliários, um ajuste a valor justo aqui de CRIs e outros fundos imobiliários, outros ativos financeiros, as despesas operacionais do fundo aqui na ordem de 2 milhões e meio, participação dos minoritários, então o lucro líquido do período aqui, quase 64 milhões de reais, como a gente pode ver comparando aqui com abril, foi bastante negativo, certo? Mas, lembrando, esse aqui é porque teve um reajuste no valor dos imóveis, no valor justo dos imóveis, tá? Na avaliação. E o FFO ajustado do período de 12 milhões e 700, um pouco superior a abril de 2022, um FFO ajustado por cota aqui de 48 centavos e a distribuição igual a abril, 13 milhões 319 mil reais. E aqui o balanço patrimonial, então em imóveis o fundo tem 3 bilhões de reais,
Ó, eles têm também CRIs, cotas de outros fundos imobiliários, aluguéis a receber, renda fixa, outros ativos aqui e um passivo de R$ 1 bilhão. Então, rendimentos a distribuir, obrigações aqui. Então, o fundo está alavancado, certo? Tem uma dívida aqui de quase R$ 1 bilhão. Então, o patrimônio líquido fica aqui na ordem de 2 bilhões 700 milhões. Uma participação dos minoritários aqui, que é no fundo imobiliário Senesp, certo? Detida por outras pessoas, e um total do passivo aqui e patrimônio líquido de 3 bi 778 milhões de reais. Bom, aqui a gente tem o portfólio do fundo, então são vários ativos diferentes, então Eldorado, BFC, Senado, CJ, Senesp, Sucupira, Diamond, Volkswagen, Buriti, Transatlântico, Montreal, MV9, CEO, EZ e a Torre Almirante, são vários ativos diferentes. São 15 ativos diferentes, para ser mais preciso. Aqui a gente tem as classes desses ativos, a gente vê que a maioria está entre A e AAA, tem alguns B só, Buriti, Senesp, MV9, o Transatlântico e Volkswagen. A maior parte fica em São Paulo, tirando o CEO Office, que é no Rio de Janeiro, Montreal, MV9, Senado também no Rio, e a Torre Almirante também no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem as ABLs dos imóveis, tá? De cada um deles. Como são muitos, eu não vou ficar me detendo muito falando de cada um deles especificamente, mas você pode pausar esse vídeo para dar uma olhada. São 239 mil metros quadrados, a vacância aqui em 24%. Os pontos de maior atenção aqui são realmente o edifício Senesp, o Diamond Tower, a Torre Almirante e o Sucupira, como a gente pode ver. As receitas contratadas aqui, então 20 milhões 371 mil reais ao todo, tá? Aqui o aluguel por metro quadrado, certo? Então a média aqui está em R$ 111,90. Percentual da receita total potencial, te vê aqui que passa de 20% no Diamond Tower. E os inquilinos aqui a gente vê várias empresas grandes, como o Grupo Pan, Itaú, Banco do Brasil, a TIM, Samsung, Petrobras, Sanofi, WeWork, enfim, são várias empresas grandes diferentes. Bom, a gente tem aqui o portfólio, a receita por classe de ativo, então AAA 72%, A 7% e B 19%, a receita por setor 63% outros, tá? 15% do setor financeiro, 9% automobilístico, 2,9% seguros, 1,4% serviços, e aqui saúde 7,7%. Então tem uma diversificação muito boa aqui com relação à receita por tipo de setor aqui dos inquilinos, tá? E a classe de ativo realmente está focada em imóveis de mais qualidade. Aqui a receita por região 70% São Paulo e 29% no Rio. Como a gente tem visto aí, pelo menos nos últimos tempos, imóveis em São Paulo, em regiões premium de São Paulo, tendem a ser alugados de forma mais rápida, certo? Então, esse ponto aqui de ter 1/3 basicamente da receita no Rio de Janeiro pode ser um ponto de atenção para a gente. Aqui é a composição da vacância por ativo, tá? Então, por percentual da área bruta locável total. Então, a Senesp é o que mais tem vacância aqui, depois vem a Torre Almirante, Diamond Tower, e aí a gente tem os demais edifícios aqui, Eldorado, Sucupira e outro. Aqui a gente tem os índices de reajuste, então, por percentual da receita contratada total, IPCA realmente 64,4%, a maioria. Depois a gente tem o GPM e o IPC-FIP, com 2,7%. A tipicidade dos contratos, 85% deles são típicos e 14% atípicos. Eles vencem aqui entre 2022 e 2026, né? Depois de 2026, a maior parte está aqui na casa dos 2026. Depois a gente tem uma distribuição parecida aqui entre 2026, 25, 24, certo? E a minoria realmente aqui entre 2022 e 2023. Os principais locatários aqui por percentual da receita contratada total é bem diverso, só que a gente tem acima de 10% aqui só a Petrobras, depois a gente tem Samsung, Volkswagen, Cargill, Sanofi e aqui 62,3% outros inquilinos. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, ajuda pra caramba no nosso trabalho. Também assina o canal para não perder os próximos vídeos e eu vou deixar nessa tela final aqui um botão para você continuar assistindo o último vídeo que a gente publicou aqui no nosso canal, para você, caso seja do seu interesse. E bom, é isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!